Então, nós vamos falar hoje sobre o acesso à cavidade, acessos à cavidade torácica, que, no caso, o conceito e terminologia é o de toracotomias. Entretanto, toracotomia, você tem aí, semanticamente, alguma diferenciação entre as grandes incisões, né, as toracotomias de fato, e as pequenas incisões, que são mais vias de acesso para a introdução de dreno torácico, entre outras coisas, né? Então, se nós fôssemos classificar semanticamente que é uma toracotomia, seria qualquer abertura do tórax, independente da via do tamanho do acesso, né? Mas o conceito cirúrgico, quando a gente fala toracotomia, uma toracotomia no trauma, por exemplo, numa grande ressecção de víscera torácica, uma pneumonectomia, que é a retirada do pulmão, uma lobectomia, que é a retirada de um dos lobos, de um tumor rocisto mediastino. Eu vou mostrar bastante isso para vocês durante a aula, né? O conceito cirúrgico, quando a gente utiliza o termo toracotomia, seria uma ampla abertura da cavidade torácica com a finalidade de examinar as estruturas expostas cirurgicamente, podendo ser colhido material para diagnóstico laboratorial e de remover, sempre que possível, as partes lesadas ou corrigir os vícios anatômicos existentes. Quando a gente fala de ser colhido material, hoje em dia dificilmente você vai fazer uma toracotomia para diagnóstico, né? Porque você faz uma mini toracotomia, uma videotoracoscopia com incisão pequena, ou cada vez mais procedimentos cirúrgicos diagnósticos, ou por punção transparietal externa guiada por tomografia computadorizada, ou por hoje EUs ou EBUs, que nada mais é do que a endoscopia digestiva e a broncoscopia, que tem um aparelho de ultrassom na ponta para você biopsiar massas ou linfonodos paratraqueais e paraesofagianos, né? Remover as estruturas lesadas, um câncer de pulmão, um câncer de esôfago, um tumor rocisto mediastino, entre outras coisas mais, né? E também de corrigir vícios anatômicos existentes. Quais são os principais vícios anatômicos existentes da parede torácica que a gente opera? São aquele peito de pombo, né, que é o pectus carinato, e aquele paciente que tem o externo para dentro, que é o pectus excavatum. Então, tem uma cirurgia que você faz em que você tira todas as cartilagens costo-externais, fratura o externo e joga o externo para frente, no caso do pectus excavatum. E do pectus carinatum, o externo está para fora, você faz o contrário, fratura e joga ele para dentro. E, normalmente, você complementa essa cirurgia colocando uma barra de titânio para fixar o osso, né? Então, esses são o conceito de uma toracotomia ampla, né? Agora, nós temos também as mini-toracotomias, que são mais vias de acesso pequenas, relacionadas principalmente, aí sim, a terapêuticas com introdução de drenos, ou então de diagnóstico. Então, entre as mini-toracotomias, nós temos as pleurotomias, que também tem uma denominação de toracostomias com drenagem fechada, né? Que são acessos de instrumento para cirurgia videoendoscópica ou então para introduzir um dreno no tórax. E você tem a mediastinotomia, que nada mais é que incisões paraexternais pequenas, com ressecção da cartilagem costo-external, com o sentido de, normalmente, você biopsiar massas mediastinais, né? Então, nós temos as mini-toracotomias, que são isso, as pleurotomias, que são acessos à cavidade pleural, né? E as mediastinotomias, que são acessos ao mediastino. Então, vamos ver isso tudo daqui para frente em desenhos também. Antes, é sempre interessante a gente fazer uma revisão da anatomia, né? A caixa torácica, ela inicia no estreito superior do tórax, que é ali na relação tóraco-cervical, né? E esse estreito superior do tórax, ele delimita-se superiormente por uma linha que vai da sétima. Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse. Vocês estão vendo o meu mouse? Sim. Sim, então. O estreito superior do tórax está aqui, normalmente por uma linha que vai da sétima vértebra
cervical, a fúrcula external ou incisura jugular, que é essa região aqui, que é a entrada do tórax. E a parte inferior do tórax é o diafragma. A parte anterior é o externo, a parte posterior é a coluna vertebral e a superfície pleural são as paredes anterolaterais, né? O gradil costal que nós estamos aqui faz parte do arcabouço ósseo da caixa torácica. Então, nós temos as costelas, a relação das costelas com a coluna vertebral, com as articulações costo-vertebrais, e as costelas são articuladas ao externo pelas cartilagens costo-externais. Tá? Temos ainda a relação na caixa torácica com a clavícula, né, nas articulações clavícula external e da escápula, na escápula clavicular, ou seja, e a coluna vertebral, né, todo isso faz parte do gradil costal. Isso é importante que, para nós entrarmos, acessarmos a cavidade torácica, numa videotoracoscopia você não precisa ampliar, na maioria das vezes, esse espaço intercostal, porque você introduz os trocáteres, que tem mais ou menos 1 a 1,4 centímetro, assim, não precisa. Mas, por uma toracotomia, você tem que acessar a cavidade torácica fazendo 2 manobras. Ou seccionando, ou desarticulando a costela, para essa costela ficar solta e você poder colocar o afastador de finoqueto para abrir de modo que você consiga enfiar a mão na cavidade torácica, ou então você vem e corta tipo 1 centímetro, faz uma costectomia de 1 centímetro para essa costela ficar solta, inicialmente fazendo uma ruginação subperióstea. Tirando o periósteo, você mantém o periósteo, você só corta o osso, que o periósteo ficando íntegro, depois ele calcifica essa região também. Então, esses são as 12 costelas, né, que fazem parte do gradil costal com as articulações. Vocês veem que a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta se articulam quase que totalmente, independentemente, no externo. Todas as outras, da 7ª à 10ª, elas confluem a cartilagem intercostal e articulam-se com o externo. E a 11ª e a 12ª não tem articulação com o externo, não tem cartilagem, ela tem até cartilagem na ponta que serve na época que ela cresce para fazer o crescimento dessa costela, mas essas 2 costelas não têm relação com o externo. São aquelas costelas que hoje a cirurgia de estética está retirando para aumentar o quadril das mulheres, né? Botar aquela retração um pouco mais prolongada na parte superior do abdômen, né? Muito bem, aí a gente está vendo também a mesma coisa, né, por um outro ângulo, a articulação do gradil costal, com a escápula, com as vértebras. Então, é importante saber que toda toractomia, mini toractomia, você não precisa fazer, normalmente, a dilatação do espaço intercostal, mas as toractomias, obrigatoriamente, para você entrar na cavidade torácica, você vai ter que desarticular a costela ou cortar um pedaço da costela, tipo 1 centímetro, para soltar ela e você poder colocar o afastador de finoqueto e abrir esse espaço no gradil costal. A musculatura também é importante, né? A musculatura da caixa torácica, para você fazer uma toractomia, que é a toractomia, a principal toractomia e a maior via de acesso é a chamada toractomia póstero-lateral. Para você fazer essa toractomia clássica, você tem que seccionar 4 músculos. Você tem que seccionar. Daqui você já vê 3. Olha, você tem aqui o grande dorsal, o serriado e parte do romboide maior. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o deltoide, estão vendo aqui o peitoral maior. Se você tira o peitoral maior, você vê o peitoral menor. Aqui o reto abdominal. Aqui parte do grande dorsal aparecendo e o serriado anterior. Né? Se você tira aqui o peitoral, você tem aqui o peitoral menor. Né? O peitoral menor é um músculo que não se articula com o externo. Tá vendo? Ele se articula aqui do úmero até as costelas mediais. Né? Então, você tem aqui o serriado, então você tem aqui a vascularização da artéria peitoral. Essa artéria aqui, quando você faz mediastinotomia
ou às vezes na cirurgia de pecto escavado, que você tira todo, você tem que tomar muito cuidado para não lesar aqui a mamária. São as chamadas artérias mamárias, que são muito importantes, que são fornecimento de suprimento arterial durante as revascularizações. Quando você não quer fazer ponte de safena, você vem, corta a mamária aqui e anastomosa a mamária na coronária. Né? Então, você tem isso aqui também, uma outra coisa importante. São os vasos, né? Aqui nós estamos vendo aqui a veia subclávia, a cefálica entrando na subclávia, e a subclávia se confluindo com a jugular para formar o tronco venoso braquicefálico, que junta direito, que junta com o tronco venoso braquicefálico esquerdo, que forma a veia cava superior. Né? E aqui também a gente vê parte da carótida direita, parte da subclávia direita, né? Que emergem do tronco arterial braquicefálico, lembrando que a carótida esquerda e a subclávia esquerda, elas nascem direto da crosta da aorta. Né? Então, aqui, a musculatura posterior do tórax, aquele músculo que a gente não viu anteriormente, que numa toracotomia grande a gente secciona, é esse aqui, é o trapézio. Então, nós temos aqui o trapézio, temos aqui o grande dorsal e parte do romboide maior aqui. Então, numa toracotomia lateral, vocês estão vendo a escápula aqui, você começa aqui e vai até lá na frente. Então, secciona parte do trapézio, o grande dorsal, parte do romboide maior e parte do serreado anterior também, sem falar nos músculos intercostais. Então, é uma toracotomia realmente a maior que tem, com secção de 4 músculos. Lógico que se você entrar pela zona axilar, você preserva o grande dorsal, preserva o trapézio e só vai fazer uma secção basicamente no serreado anterior. E aí, essa é a disposição da musculatura das vísceras torácicas. Né? Você tem aqui os pulmões nas cavidades pleuropulmonares, você tem o mediastino, que é essa região central. Né? O mediastino é delimitado anteriormente pelo externo, posteriormente pela coluna vertebral, anteriormente pelo estreito superior, superiormente pelo estreito superior do tórax, inferiormente pelo diafragma e lateralmente pelos campos pleuropulmonares. Né? Isso aqui é para vocês verem, numa tomografia, a disposição à direita do lobo superior, né? Parte do lobo inferior, à esquerda a mesma coisa. Né? O lobo médio está mais central, mais centralizado. E a relação do fígado e do baço aqui, no andar supramesocólico do abdômen. Tá? Então, vamos entrar agora especificamente no que diz respeito a toracotomias, sabendo que toracotomia é uma incisão ampla, é uma incisão que você mexe com muitas estruturas anatômicas e que você necessita de uma infraestrutura maior. Né? Então, vocês têm uma ideia, já que você operar um pulmão, você fazer uma ressecção pulmonar, é diferente de você fazer uma ressecção de uma vesícula, né? Em que os vasos, quando lesados, exsanguinam o paciente em menos de 5 minutos, em menos de 3 minutos, dependendo. Então, você tem que ter uma infraestrutura muito boa para evitar surpresas e insucessos. Né? Então, quais são os requisitos essenciais para você fazer uma toracotomia? Primeiro, um centro cirúrgico devidamente equipado, com uma boa iluminação, uma boa energia disponível. Energia, a gente diz, desde o mais rudimentar, energia comum, né, que faz a diatermação com bisturi elétrico, até as energias mais modernas, né, o bisturi harmônico, o liga-chu, entre outras coisas, entre outras energias mais tecnologicamente avançadas. Né? Normalmente, o que você usa é o próprio bisturi elétrico. Hoje, os bisturi elétricos Valley Lab têm função de corte, função de coagulação, que dissipa muito pouca energia. São bisturis elétricos muito avançados, né? Diatermia avançada com pouco poder de desnaturação tecidual. Eles cortam e coagulam um pouco halo de queimadura. Né? E os bisturis harmônicos, os bisturis com energia mais avançada, tipo liga-chu, ele basicamente tem o poder de vasos até 7
milímetros de selar e cortar, né? Então, a energia, a iluminação e uma boa aspiração, porque os sangramentos às vezes são vultuosos, são coisas fundamentais. Uma equipe também muito harmonizada são importantes. E no tórax tem uma coisa muito diferente das outros tipos de cirurgia, que é isso aqui, o posicionamento correto e fixação do paciente. Porque você vai operar um abdômen, dificilmente você vai fazer uma fixação do paciente, a não ser no decúbito dorsal, né? O doente em decúbito dorsal você não precisa fixar, mas quando você coloca o doente em decúbito oblíquo ou coloca o doente em decúbito lateral, você precisa fixar o doente, porque senão o doente, no meio da cirurgia, pode cair, virar anteriormente ou posteriormente. Então, na cirurgia torácica, o posicionamento correto e a fixação do paciente à mesa, quando do decúbito lateral e do decúbito oblíquo, é muito importante. Para isso, você tem várias artimanhas, inclusive o próprio esparadrapo, né? Fixar o doente com o esparadrapo na mesa cirúrgica. Lógico que hoje você tem todas aquelas peças extras da maca da mesa cirúrgica que você coloca e vai fixando o doente através das braçadeiras, entre outras coisas, né? Uma equipe cirúrgica de enfermagem harmonizadas, porque, eventualmente, você tem situações de urgência, principalmente relacionadas a sangramento, em que você precisa de uma harmonia importante entre as equipes, para não ter insucesso. Metodização, simplicidade e silêncio na execução da técnica. Isso é uma regra geral para qualquer tipo de cirurgia, né? E aí nós entramos nos 3 tempos fundamentais, que os tempos fundamentais da técnica operatória, que é diérese, um campo operatório suficiente, né? Hoje a gente faz as ressecções pulmonares por vídeo, a gente quase não faz. Olha, eu não me lembro a última toracotomia que eu fiz, eu sendo sincero para vocês. Todas as ressecções, eu faço mais, meu âmbito é a cirurgia do pescoço e do tórax, né? Então, eu não me lembro a última toracotomia que eu tenha feito. Quase todas as cirurgias hoje a gente faz por videotoracoscopia, né? Mas isso você tem que ter você tem tecnologia disponível, você tem que ter material disponível, né, em todo lugar. Mesmo nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, mais de 50% das cirurgias ainda são por toracotomia. Lógico que quando você está num grande centro, em hospitais de boa estrutura, você tem a tecnologia à sua disposição, né? Então, o campo operatório tem que ser suficiente para você poder, no caso de uma toracotomia aberta, convencional, de você enfiar as 2 mãos dentro do tórax, né? A hemostasia tem que levar em consideração o campo operatório exsangue, ou seja, sem sangramento. Para isso, você tem que ter uma energia bastante eficiente, né? Como eu disse a vocês, desde um bisturi elétrico moderno, tipo Valelab azul, até energia disponível com tecnologia avançada como o liga-chumbo, né? Para você fazer, entre outras coisas, ligaduras, hemoclips, hemolocks, que são formas de fazer hemostasia com clipes, né? E uma síntese meticulosa plano a plano. No caso da toracotomia, se você abriu pele, subcutâneo, musculatura e gradil costal, você vai fechar gradil costal, musculatura, subcutâneo e pele. Então, nós temos 4 níveis de secção numa toracotomia aberta clássica, né? Reposição perioperatória das perdas hemorrágicas. Isso é importante, porque, às vezes, as perdas hemorrágicas durante a toracotomia, elas são muito vultuosas, e você tem que fazer uma reposição volêmica bastante adequada, né? Então, vocês vejam, como é que você mensura uma perda volumétrica durante a cirurgia? É muito simples. Primeiro, você tem o frasco coletor do sangue que você aspira e diminui do soro que você usou na lavagem, quando você utiliza. E você também pesa as compressas, porque pesando as compressas, você sabe quantos ml, que é igual
a miligramas de líquido que você dispersou e absorveu nas compressas. Então, toda a reposição perioperatória, além dos parâmetros hemodinâmicos, que normalmente você faz através de pressão arterial média com cateterização da artéria ulnar e também com a pressão venosa central de um catéter venoso central, que você tem o parâmetro hemodinâmico do paciente na mão, né? Você ainda tem isso, que é coletar o sangue desses pacientes, tanto no coletor do aspirador, como na mensuração das compressas. A compressa pesa 100 gramas. Se ela tem 110 gramas, depois de usada, ela tem 10 ml de líquido ali, que pode ser sangue ou sangue com soro. Então, você calcula todo o líquido que entrou na lavagem e diminui, que você vai ter o sangue perdido, fora o sangue que evaporou. Então, você tem o sangue que coagulou, entre outras coisas mais, e que, às vezes, até o próprio líquido sanguíneo que evapora, né, pela temperatura da sala. Né? Então, isso aí tudo. E uma outra coisa importante também, que é no tórax, é diferente do abdômen. Você tem o quê? A cavidade torácica, ela tem uma pressão pleural negativa. Então, quando você coloca o doente sob anestesia geral, essa pressão pleural negativa, ela acaba porque o doente fica com uma ventilação mecânica controlada. Então, ela acaba o Foley espontâneo do doente, né? A respiração espontânea que faz aquelas diferenças pleurais. Mas quando você sair dessa anestesia, ele vai voltar a ter, então você precisa não só pelo aspecto dessa pressão negativa, como também manter um dentro de tórax. Se você fizer uma ressecção pulmonar, você vai ter pneumorrafia, a agulha entra no pulmão, sadio, você vai ter vazamento de ar. Se você você vai ter superfície cruenta, porque às vezes os interlobos, eles não estão com pleuralização completa, eles estão fundidos. Então, você tem que seccionar a parênquima e suturar entre grampeadores, entre staplers, que vai dar fuga não só aérea, como fuga também líquida, né? Então, nesses casos, você vai ter sempre que drenar a cavidade torácica. Sempre que você fizer uma toractomia, uma videotoracoscopia, o acesso à cavidade torácica, você tem que fazer uma drenagem irreversível dessa cavidade, que vai ser conectada ao sistema sob nível líquido, né? É um sistema em selo d'água, que é um anglicismo advindo do water seal, né? Então, sempre que você faz um acesso à cavidade torácica numa cirurgia, você vai manter esse doente drenado sob nível líquido, né? Com a drenagem reversível que nós vamos ver a seguir. Então, essas são condições fundamentais para uma toractomia. Então, nós vamos entrar agora especificamente na classificação sistemática das toractomias. Eu vou passar um pouquinho adiante só para vocês verem. As toractomias, elas são classificadas em 2 tipos. Toractomias simples, em que o acesso é único à cavidade torácica, né? E as toractomias combinadas, que você estende a incisão ou ao pescoço ou ao abdômen, né? Então, vamos falar quais são as toractomias simples. Então, repetindo, toractomia simples é aquela que o acesso está restrito à cavidade torácica. Toractomia combinada, você vai estender a toractomia ou ao pescoço ou ao abdômen. Então, vamos falar das toractomias simples. As toractomias simples, elas podem ser toractomias que dão acesso a um hemitórax apenas, toractomias que dão acesso só ao mediastino, né? São as medianas, ou toractomias que dão acesso aos 2 hemitóraces, né? São as toractomias bilaterais. Então, aí começa vocês entenderem por que tem toractomia que você vai usar o doente em decúbito ventral, vai usar o doente em decúbito dorsal, vai usar o doente em decúbito oblíquo ou vai usar o doente em decúbito lateral. Então, quais são as toractomias unilaterais ou hemitorácicas?
nós temos, eu vou ver uma depois de cada uma com vocês. A estorectomia anterior. Estorectomia anterior, automaticamente vocês deduzem que o decúbito é o ventral. São vias de acesso no trauma, vias de acesso ao coração. A torectomia anterolateral é a torectomia anterior que você, a torectomia maior, que você pega a parte lateral do tórax, né? Também pode ser no decúbito dorsal ou já no decúbito oblíquo. Toracotomia axilar é a toracotomia, normalmente, que você faz com o âmbito diagnóstico. Nós vamos ver cada uma. A toracotomia axilar, que você pode fazer tanto incisão no oco axilar horizontal ou vertical, obrigatoriamente você vai ter que usar o decúbito oblíquo ou o decúbito lateral. A toracotomia posterolateral é a toracotomia clássica, né? A gente vai ver, o decúbito tem que ser sempre decúbito lateral. A toracotomia posterolateral anterior aí é a maior que tem. Você vai desde a parte anterior até a parte posterior, seguindo lateralmente a incisão entre a escápula e a coluna vertebral. E as tóraco-esternotomias unilaterais, que aí são incisões que você faz duas incisões para adentrar o tórax, são as chamadas M-clamshell. Clamshell, shell de ostra. Quando você faz uma toracotomia anterior bilateral, você abre o tórax como se fosse uma ostra, né? Você abre ali uma incisão abaixo de um mamilo ao outro. Você abre aquilo ali como se fosse uma ostra, né? Se você pega só a metade, nós vamos ver as fotos, e abre depois com a esternotomia, você abre um lado só. Então, essas são as torácicas, nós vamos ver fotos de cada uma, vocês vão entender. Isso é só para vocês terem. E as toracotomias medianas são aquelas que vão dar acesso ao mediastino, né? São as esternotomias. E aí você tem dois tipos de acesso mediano. Ou uma toracotomia clássica, com acesso vertical, né? Que são as esternotomias que a gente vai ver, que pode ser total, parcial, aciforme e subchifoide, ou a toracotomia em ômega, que é apenas uma panaceia para você estética. Ao invés de você fazer aquela incisão vertical grande no tórax, você faz uma incisão pequenininha entre os dois seios, só que descola toda o subcutâneo e abre o osso medialmente, né? Em ômega, nós vamos dizer. E as bilaterais, que aí é a toracoesternotomia bilateral, que você faz o quê? São duas incisões anteriores com uma esternotomia transversal, que você vai abrir o tórax como se fosse uma ostra. Nós vamos ver as fotos agora de cada uma delas. E a toracotomia, depois nós vamos ver cada uma delas. E as toracotomias combinadas, que nós temos as toracoabdominais, são aquelas que são muito usadas em cirurgias de cânceres avançados ali, de fígado, nos transplantes de estômago, cânceres de estômago avançado, né? Ou então no trauma, né? Você tem as chamadas toracotomias toracoabdominais unilaterais, né? Que é a toracofrenolaparotomia, e tem também a toracotomia mediana, que aí é aquela incisão que você vai da fúrcula external lá no púbis, você abre o indivíduo todo pela uma incisão mediana. E as tórax cervicais, a mesma coisa, em que você abre o pescoço e um lado do tórax. São incisões normalmente para o trauma ou para cânceres muito avançados, que você tem que fazer ressecções muito amplas, né? Quando eu mostrar junto com a foto, vocês vão entender que a toracotomia, a toracomediastino cervicotomia, que você abre o tórax e o pescoço todo, né? E a mediana com mediastino cervicotomia, que você abre o pescoço e abre o tórax junto. Então, a gente vai ver agora, foto por foto, para você entender. Antes disso, tem uma coisa que é importante: quando que você vai usar a incisão, né? Vai depender muito a escolha da posição operatória do que você vai manipular, né? Então, hoje, você faz muita das incisões de acordo com a localização do tumor, né? De acordo com a avaliação pré-operatória da tomografia computadorizada, da ressonância magnética, entre outras coisas, né? Um exemplo que eu dou para vocês, então, critérios para escolha e posição operatória, um dos mais importantes é esse: topografia e natureza da lesão. Então, por exemplo, para vocês entenderem, a gente vai operar uma timectomia, vai tirar um timo, vocês devem ter passado já, ou se não passaram na neurologia, existe uma doença neuromuscular,
que é a miastenia graves, que está muito relacionada com a persistência do timo. Então, um dos tratamentos da miastenia graves é você tirar o timo. Quais as vias de acesso para você tirar o timo? Você pode tirar o timo ou por via cervical, ou você pode tirar o timo por esternotomia, né? Que tem uma das teorias, é porque não adianta você tirar só o timo, você tem que tirar toda a gordura pericárdica, porque pode ter corpúsculos de Rassal e você não tem melhora nessa miastenia graves. Agora, você pode ter também miastenia graves, não é só pelo timo persistente, você pode ter também pelos chamados timomas, que são tumores tímicos. E o timo, vocês se lembram que é uma glândula igual a H. Às vezes, o tumor tímico ele cresce posterior e vai para o mediastino posterior. Então, como é que você vai operar um paciente com tumor tímico, mesmo sabendo que vai fazer uma timectomia por via anterior? Não, você tem que fazer por via posterior. Nesse caso, você não vai, você estudou ele na tomografia e não vai usar a esternotomia, você vai usar uma toractomia póstero-lateral, por exemplo. Quando a gente vê as incisões, vocês vão entender, tá? Então, é isso aí, a topografia é a natureza da lesão. Outra coisa é o estado e a idade do paciente, né? Vocês sabem muito bem que o doente idoso ele tolera muito menos a hipovolemia, né? Às vezes tolera muito menos o tempo de anestesia. Então, veja bem, qual incisão que vocês imaginam ser mais célere, ser mais rápida? Uma esternotomia ou uma toractomia póstero-lateral? É uma toractomia, é uma esternotomia, porque a esternotomia, você incisou a pele, vem o osso, você pega a serra automática e corta. Na fechar, você passa ali o fio de aço e fecha a pele, né? A toractomia póstero-lateral, você tem que botar o doente de decúbito lateral, tem que usar o tubo de dupla luz que eu vou falar a seguir, você tem que abrir campo a campo, você tem que desarticular a costela da coluna vertebral, depois você tem que fechar a campo. É uma cirurgia muito mais demorada e muito mais sangrativa, né? A esternotomia, você serra o osso e coloca a cera óssea para o sangramento, né? Então, você tem que avaliar, às vezes, a via de acesso também por estado e idade do paciente, que é basicamente a mesma critério do risco funcional cardiorrespiratório, que é uma outra coisa importantíssima, né? Você vai operar um abdômen, quando você não mexe muito com a parte cardiorrespiratória do doente. Você vai fazer uma ressecção, principalmente ressecção pulmonar, você mexe muito. Não adianta você operar um câncer de pulmão, tirar um lobo do paciente, curar o doente e ele morrer no pós-operatório, porque ele não suporta viver sem aquele lobo. Então, você tem que estudar a função desses pacientes, entendeu? Respiratória. Assim como você não pode fazer uma ressecção pulmonar num paciente que tem hipertensão pulmonar. Imagina, ele já tem a pressão da artéria pulmonar elevada. Você tira um território pulmonar que distribui o sangue para compensar a pressão intrapulmonar, você tira aquilo ali e vai aumentar muito a pressão no território pulmonar que fica. Então, são coisas que você tem que saber muito, você tem que ter o doente muito bem avaliado, tanto do ponto de vista respiratório, e isso você faz com alguns testes, né? As provas funcionais respiratórias clássicas, que você sopra, a gasometria ou DLCO, que é o teste de difusão do monóxido de carbono, que é o maior e melhor parâmetro respiratório para você ver se você pode ressecar parênquima pulmonar do paciente ou não, né? E a avaliação cardíaca você faz, o teste ergométrico, com ecocardiograma, às vezes com cateterismo, para ver se o doente tem doença isquêmica, né? Então, tudo isso aí. Presença de secreções brônquicas ou risco ou vigência de hemoptise. Então, veja bem, isso aí é uma coisa muito importante por causa da posição. Imagina que você vai operar um doente que tem uma bronquiectasia ou uma bronquiectasia supurativa ou uma hemoptise por caverna tuberculosa de um paciente. Você vai botar ele em decúbito lateral, vai estar manipulando o pulmão doente. O que acontece com aquele pus da bronquiectasia ou sangue da hemoptise? Vai para o outro pulmão e inunda. Você tira o pulmão, no pós-operatório o doente morre porque está com aquele. Então, vejam bem, a presença de secreções brônquicas vultuosas, assim como a vigência de hemoptise ou risco,
quase que inviabiliza você colocar esse doente em decúbito lateral. Tanto que, na época da tuberculose, os cirurgiões antigos operavam o doente na chamada posição de overhold. Sabe o que é o overhold? É o doente em decúbito ventral a 45 graus, porque enquanto ele estava operando por trás o pulmão doente, o sangue saía pela boca, anestesia por eco. Vocês veem como é? Hoje tem isso ainda, hoje isso está suplantado, porque a gente tem os chamados tubos de dupla luz, que fazem a intubação seletiva. São tubos que, na realidade, são 2 tubos em um. Enquanto uma parte do tubo vai para o pulmão que está operado, a outra parte do tubo vai para o pulmão sadio. E você tem como ventilar só aquele pulmão sadio. O outro pulmão fica conectado à atmosfera e você vai lá, aspira aquelas secreções ou sangues, né? São os tubos de dupla luz que a gente diz que são os tubos de Carlens ou tubos de Robert Shaw. Ok? Agora, não é em todo lugar que você tem esses tubos. Numa cirurgia de urgência, você pode não ter esse tubo disponível, né? Mesmo aqui no Rio de Janeiro, não é todo hospital que tem. Você tem que fazer uma cirurgia eletiva, você tem que pedir para comprar, que são tubos muito caros, né? Então, você estando em locais aí, você tem algumas outras estratégias que, por exemplo, você vai operar um pulmão esquerdo, você pode entubar seletivamente o pulmão direito e não vai ter problema. Agora, você operar o pulmão direito já é mais difícil, que é mais difícil você entubar seletivamente o pulmão esquerdo com um tubo simples, entendeu? E problemas com o tipo de anestesia que está relacionado a isso também, né? Então, vocês estão vendo que fazer uma toracotomia não é uma coisa simples, né? É uma cirurgia de alta complexidade, né? Você tem que ter equipe experiente, você tem que ter profissional experiente, porque, como eu disse a você, uma lesão num paciente com uma ressecção pulmonar, esse doente é que sanguina em 2 minutos. É diferente do artéria cística, né? Coisa desse tipo, que demora, entendeu? Dá tempo de você abrir, entendeu? Tanto que hoje na videotoracoscopia, a gente faz com muito cuidado, que é um sangramento ali, até você abrir o tórax, o doente morreu, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, vamos falar sobre a posição operatória. Nós temos essas posições operatórias aí, relacioná-las com os tipos de toracotomia. Por exemplo, o decúbito dorsal, a gente utiliza as toracotomias simples. Quais são as toracotomias simples? São as toracotomias anteriores medianas, as toracotomias bilaterais, as toracotomias unilaterais anteriores, ou as toracotomias combinadas tóraco-abdominais ou tóraco-cervicais. Utilizam o decúbito dorsal, né? Qual é a vantagem de você usar o decúbito dorsal? Bom, primeiro tem uma comodidade muito grande para o anestesista, né? Que você entubar, virar o doente lateral, às vezes você disposiciona o tubo. Quando é tubo de dupla luz, se você desencunhar, dificulta, tem que voltar o doente para a posição original, entubar de novo, depois reposicionar. Pacientes com limitada reserva cardiorrespiratória, é melhor o decúbito dorsal, porque você não tem pressão do peso do doente no pulmão inferior quando o doente está em decúbito lateral. Abertura e fechamento rápido do tórax, porque você tem pele, um pouquinho de subcutâneo e osso, né? Ao passo que nas toracotomias maiores, laterais, você tem acesso simultâneo ao mediastino anterior e às cavidades pleurais. Olha só, dá, mas não dá um bom acesso para as partes posteriores, como a gente vai ver aqui. Ou seja, ali para o mediastino, você abrir o externo, por exemplo, você vai ver muito bem. O mediastino vai ver muito tempo a face anterior e o hilo anterior. Mas, como desvantagem, você tem um campo limitado para o pulmão e para o mediastino posterior, porque o pulmão está na frente, o hilo pulmonar está na frente, né? A posição do decúbito lateral. Olha aí, o decúbito lateral. Olha como é que você tem que fixar o doente bem na mesa, tá vendo? Você tem aqui as braçadeiras, né? Para o doente não ficar com o braço caído, e aqui também não. Você tem aqui um coxim para colocar na perna, para não forçar muito a cavidade. E, normalmente, você fixa com uma faixa de smart, uma faixa ou com esparadrapo, o doente na mesa.
a escápula tem que estar a mesa tem que ter uma reentrância, então você tem que botar um coxim subescapular para levantar essa parte do tórax. E aqui é uma toracotomia posterolateral clássica, tá vendo? Ela vem lá da frente até o espaço interescápulo vertebral, para você abrir realmente toda aqui. Essa é uma toracotomia, ó, antero, látero, posterior. Abre o tórax inteiro. Acessa um hemitórax só. Então, o decúbito lateral, você tem toracotomias simples, que são aquelas que dão acesso a só um hemitórax, as posterolaterais, as pósteros látero anterior e as axilares, que você faz pequenininha aqui, ó, que normalmente são basicamente diagnóstico, mas a preferência para fazer toracotomia axilar não é o decúbito lateral, é o decúbito oblíquo, que a gente vai ver na frente. E as toracotomias combinadas também, que você pode pegar aqui e fazer a chamada tóraco-frenolaparotomia. Você começa por aqui e abre lateralmente. Você tem acesso à cavidade torácica e abdominal. Tá? Quais são as vantagens do decúbito lateral? Ampla exposição da cavidade pleural. E quais são as desvantagens? Se você não tem o tubo de dupla luz, a inundação do pulmão contralateral, por secreções ou purulentos, né? Se você tem o tubo de dupla luz, isso não acontece, né? E risco de desequilíbrio circulatório que você comprime, de uma certa forma, o pulmão resplandecente, principalmente em doentes hipovolêmicos. Aqui, ó, isso aqui é uma foto de uma toracotomia posterolateral. A toracotomia posterolateral, gente, isso aí é um doente que eu fiz uma lobectomia inferior. Olha aqui, ela é dita circunscapular. Você vem aqui, ó, a escápula está aqui, todo mundo está vendo a escápula dele aqui. Você circunda a escápula, tá bom? Abre pele, subcutâneo, parte do trapézio, grande dorsal, parte do romboide maior e o serriado anterior. Essa é uma toracotomia posterolateral clássica para as ressecções pulmonares. E lembra que eu falei, sempre depois de uma toracotomia, a gente coloca o quê? Um dreno de tórax. Aqui era a posição do dreno de tórax, tá? Então, isso aqui é doente com 2 dias de operado, tá? Olha aí o decúbito oblíquo. O decúbito oblíquo, você consegue ele através de uma fixação com coxim reto escapular e uma fixação com uma braçadeira em ângulo do braço em ângulo agudo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a toracotomia axilar, ela pode, para toracotomias simples ou unilaterais, você tem as axilares e as anterolaterais, né? E nas combinadas você tem as tóraco-abdominais. Você pode fazer tóraco-abdominal. Então, são boas vias de acesso também. Qual a vantagem? Facilita a exposição do coração, nas incisões anterolaterais e do abdômen superior, né? Das tóraco-abdominais, aqui, incisões de fio para tumores hepáticos, tumores gástricos importantes, né? Agora, o acesso endotorácico é limitado, principalmente a via posterior, tá? Essas são as vantagens. E essa aí é aquela que eu disse a vocês que a gente não faz mais, né? Porque essa incisão aí, chamada de overholtz, era overholtz part Brown, era utilizado muito na época da tuberculose, que você operava doentes com hemoptise, com bronquiectasia, com abscessos pulmonares. Se você botasse o decúbito lateral, o sangue ou o pus iam todo para o pulmão. Então, você operava na época, ainda até anestesia com éter inalatória, você operava por via posterior e ressecava o doente por via posterior. Porque aí, aqui em 45 graus, o sangue via para a traqueia e saía pela boca. Vocês veem como é que esses cirurgiões da década ali até a década de 50, 60, como é que eles eram realmente artistas, né? Lógico que a mortalidade muito alta. Hoje você ainda usa um pouquinho essa incisão aqui para alguns tumores de mediastino posterior, para esôfago, tá? Você usa muito, né? Qual a vantagem da posição de overholtz? Facilita a drenagem de secreção até a traqueia, né? Evita o risco de inundação. Agora, isso aqui, vocês têm que entender o seguinte, que isso aqui, com o tubo de dupla luz, você não precisa disso, né? E permite excelente ventilação pulmonar, tá? Por causa da posição do tubo, tá? E as desvantagens, é um incômodo muito grande para o anestesista e para o auxiliar e para o cirurgião, e você não tem quase que nenhuma exposição do pericárdio da face anterior do hilo pulmonar.
Ou seja, ressecções muito difíceis na época da tuberculose. Tá? Então, vamos falar agora um pouquinho de algumas incisões específicas, que são as incisões, as principais incisões, tá? Nas ressecções de grande porte, né? Então, eu diria que a principal incisão é a chamada incisão póstero-lateral, né? A póstero-lateral é a incisão master da cirurgia torácica, porque dá acesso a vários procedimentos torácicos, né? Lembrando que se você pegar aqui e prolongar essa incisão póstero-lateral para trás ou principalmente para frente, você vai chegar até aqui, até o externo, você tem as chamadas incisões póstero-látero-anteriores, que aí é muito maior, né? Para incisões realmente que precisam de um acesso muito grande. Para que serve a incisão? Para que indicaríamos uma toracotomia póstero-lateral? Lembra? Chamada ainda circunescapular. Olha, ela é a incisão de eleição para as ressecções pulmonares, para as lobectomias, à direita para as bilobectomias, ou para a esquerda para as pneumonectomias. Pneumonectomia é quando você tira o pulmão todo, lobectomia é quando você tira um lobo, e bilobectomia é quando você tira 2 lobos apenas. A bilobectomia só cabe no pulmão direito, né? Se você fizer bilobectomia à esquerda, você está fazendo uma pneumonectomia, está tirando o pulmão inteiro. Quando a gente fala bilobectomia, sempre à direita. Tirou o lobo superior e médio, o lobo inferior e o médio, ou assim por diante, né? As traqueoplastias, principalmente de tumores ou estenoses traqueais baixas, porque as traqueoplastias altas você faz por via de cervicotomia. As broncoplastias, tumores brôncicos também. As toracectomias, para ressecção de parte da parede do tórax por tumores parietais, tumores de parede. As toracoplastias. Vocês já ouviram falar em toracoplastia? Toracoplastia era uma cirurgia muito usada na época da tuberculose. Por quê? A natureza, alunos, ela não gosta de espaço vazio. O que acontece no abdômen? Qualquer ressecção que você faça no abdômen, as vísceras abdominais se acomodam. No tórax não faz isso? Também faz. Se você tira um lobo, o outro lobo fica vicariante, ou seja, assume aquele lugar, além de outras estratégias, que é o diafragma subir, os espaços intercostais diminuírem, né? O mediastino ser jogado para o lado operado, mesmo assim, você consegue acomodar. Agora, quando você tira o pulmão inteiro, você não consegue. Aquele espaço jamais vai ser ocupado. Vocês sabem o que acontece quando a gente tira um pulmão inteiro? Como tira um lobo, eu já falei, o outro lobo se torna vicariante e ocupa o espaço inteiro, né? Além daquelas alterações fisiológicas. E quando a gente tira um pulmão inteiro? Alguém sabe aqui o que acontece quando se tira um pulmão inteiro? Quem sabe pode falar. O que acontece quando a gente tira um pulmão inteiro? A natureza, gente, ela não gosta de espaço vazio. E a pior coisa que pode existir no mundo é uma infecção de um espaço desabitado, porque você não tem como resolver esse problema, né? Se você faz uma pneumonectomia, operou um doente, imagina na época da tuberculose, você fazendo pneumonectomia, operando o doente com supuração, abscesso pulmonar crônico, de vez em quando contaminava um espaço desabitado torácico. Então, mesmo que os espaços intercostais diminuem, o diafragma se eleve, o mediastino seja jogado contra a lateral, ipsilateral tentando diminuir o espaço pleural, você tem um espaço ainda que vai ficar cheio de pus, então você não consegue. Então, normalmente, se a cirurgia foi feita de forma asséptica, o que acontece com aquele espaço? Ele não fica ali vazio o resto da vida. Vai subindo uma coluna líquida que vai ocupar o espaço todo, tanto que você faz uma radiografia no pós-operatório imediato de uma toracotomia no dia seguinte, fica tudo preto. Você faz 2 meses depois, está tudo branco. Por quê? Encheu de líquido, ocorre um afluxo celular e faz um fibrotórax. Lógico, aquela cavidade saneada, asséptica. Agora, você me pergunta, e se infectar aquilo ali? Não tem jeito.
Se infectar aquilo, você vai ter que acabar com aquele espaço, senão nunca vai melhorar a infecção. Professor. Quais são as formas de você acabar com o espaço pleural? Uma é uma cirurgia chamada de Pylorel, que é um russo, que você joga toda a musculatura da parede torácica para dentro da cavidade pleural. Grande dorsal, reto abdominal, serreado, roda tudo tentando obliterar a cavidade. A outra é a chamada método de Clagett-Gerasi, que você introduz uma solução com antibiótico e tenta ver se resolve. Mas nenhuma delas resolve. O que resolve mesmo é a chamada toracoplastia. O que é uma toracoplastia? Vocês já ouviram falar? É você tirar as 12 costelas do indivíduo e desabar a parede do tórax do mediastino. Entendeu? É uma cirurgia que hoje a gente usa muito pouco, né? Mas na época da tuberculose era muito usada. Vocês imaginam, você tira as 12 costelas, você acaba com um gradil costal de um lado. E aí o que acontece? Toda a parede torácica vai cair em cima do mediastino e vai acabar com o espaço pleural, aí você vai conseguir resolver o problema da infecção. Então, a chamada toracoplastia de Alexander. Professor, sim. Esse líquido que é formado é um transudato qualquer e depois pode evoluir? Exato, é. Aquilo enche de líquido, e o líquido ocorre em fluxo celular e forma um fibrotórax, fibrose. Entendeu? Entendi, obrigado. Mas é isso. Podem fazer pergunta à vontade, tá? Então, a toracoplastia é isso, tá? Tanto que quando, por exemplo, eu vou fazer aqui uma pergunta que eu sempre faço. Quando você vê um hemitórax opaco, ele todo branco, quais são as 3 únicas condições de uma radiografia com hemitórax todo opaco, sendo que nesse hemitórax o espaço está reduzido? Só existem 3 condições. Alguém pode me dizer? Automaticamente, eu já falei para vocês que é o pós-operatório tardio de pneumonectomia. E as outras 2? Alguém tem ideia? A maioria fala derrame pleural volumoso. Não é, porque o derrame pleural volumoso não é porque você tem o pulmão, vai encher de líquido, vai jogar o mediastino para o outro lado. Então, você vai ter um hemitórax opaco, mas com colapso do pulmão normal. Quando você tem um hemitórax opaco com um hemitórax reduzido de tamanho, ou é um pós-operatório de pneumonectomia, ou é uma telectasia maciça do pulmão, né, que o pulmão colapsa e reduz o espaço pleural, tentando acomodar, ou então algum paciente que nasceu sem pulmão, agenesia pulmonar, que aí vai ser tudo branco, aquilo ali vai estar cheio de líquido fibrosado. Entendeu? São as 3 únicas condições. Nós fazemos também toractomia para acesso à coluna torácica. Todo neurocirurgião, por exemplo, eu faço muito acesso para o neurocirurgião ortopedista operar a coluna torácica. Eu abro o tórax, faço a toractomia ampla e ele vai lá substituir a vértebra. Entendeu? Outra indicação, descorticação pulmonar. Quando o sujeito tem um empiema, ele fica com um colapso pulmonar, ele cria uma bolsa empiemática, aquilo reduz, você tem que abrir para descorticar, tirar aquela bolsa empiemática toda que está colapsando o pulmão. Esofagectomia. Você faz, às vezes, um tempo da esofagectomia média, por exemplo, você faz com toractomia, né? Acesso ao diafragma, também, tumores do diafragma. Lesões do mediastino, você também faz toractomia, né? Então, você tem aí tumores de mediastino, você pode ter várias incisões. Se tumores anteriores, você faz estenotomia, mas nos tumores grandes, você acaba fazendo com a toractomia pós-lateral, que é essa aí, né? Lembre-se que para fazer uma toractomia pós-lateral clássica, a gente tem que fazer secção, mesmo que parcial, de 4 músculos, né? Que isso é uma boa pergunta para a prova. Trapézio, grande dorsal, serreado e romboide maior. Olha aí a toractomia pós-lateral para vocês verem. Está vendo aqui? Ó? O doente está aqui em decúbito lateral, tá? Está aqui o membro superior esticado, o membro superior de cima também esticado numa abraçadeira. E essa é a posição. Lembrando que esse doente tem que estar fixo. Se você tem uma maca móvel aqui, você tem que botar um coxinha aqui reto escapular para levantar o tórax um pouquinho e abrir um pouco os espaços intercostais, tá?
Então, a toracotomia posterolateral é essa aqui. Eu não faço ela muito reta assim, não. Eu faço normalmente ela assim, ó, bem círculo escapular, tá? A incisão na pele. E aí você vai ver os músculos aqui, ó. Aqui, o oco axilar, você não tem músculo. Você aqui, ó, tá vendo parte do trapézio, parte... Aqui eu já ressequei o grande dorsal, que o primeiro músculo grande que tem aqui é o grande dorsal. Então, qual a via de acesso para a toracotomia posterolateral? Pele, subcutâneo. O primeiro músculo aqui que você vê, ó, ocupando toda essa cavidade que é o grande dorsal, você vai abrir quase todo o grande dorsal. Está vendo aqui, ó, o latíssimos dorsi, aqui o grande dorsal todo aberto. Aí você vê aqui embaixo, você já vê parte aqui o gradil costal, você tem parte do trapézio, que se você vier bem mais alto aqui, você vai pegar o músculo serreado anterior, e se você for mais para frente, abaixo do serreado anterior ainda tem o romboide maior. Tá? Aí você cai no intercosto. O intercosto, meus amigos, tem duas formas de você abrir o intercosto. Tá? Uma com a chamada ruginação subperiósteo. Você abre aqui o periósteo e vem com a rugina aqui e abre aqui por dentro do periósteo. Tá? Aí você vai fazer a via de acesso ao gradil costal por ruginação subperiósteo. Ou você pode fazer também pela abertura do músculo intercostal, e você secciona mais o músculo intercostal com bisturi elétrico. Aí você tem que vir aqui, lembra, lá embaixo, na articulação costo-vertebral, para desarticular a costela, para a hora que você colocar esse afastador aqui, que chama o afastador de Finocheto, Henrique Finocheto foi um grande cirurgião argentino, você abrir, na hora que você abrir a costela não estiver fixa, você fraturar 2, 3 costelas. Então, quando você desarticula a costela, essa costela aqui, a abertura vai mais em direção distal. Aí você abriu a parede torácica. Automaticamente, quando a gente fechar, a gente vai tirar o finocheto, vai colocar o outro, a gente vai ver aqui na frente. Ó, então, aqui, você vê aqui, ó. Essa aqui, gente, é a ruginação superior. Ao invés de abrir no músculo intercostal, eu estou abrindo o periósteo e abrindo e fazendo a ruginação para abrir por aqui o hemitórax, tá? Aqui, ó. Ou você pode também, em pacientes acima de 70 anos, tirar uma costela, porque você sabe que vai fraturar, às vezes, em 2 lugares. Você, às vezes, tira aqui, ó. Você rugina o periósteo, abre o periósteo, tira só a costela e depois fecha o periósteo, que cria uma neocostela através do periósteo mantido. E sempre que você abriu a toracotomia, você tem que fazer o quê? Fechar a toracotomia. Então, olha aí. Esse aqui é um instrumento, para abrir, a gente usou o finocheto, é o chamado aproximador de costelas. Você crava acima e abaixo da costela, que você vai mexendo, ele vai fechando, entendeu? Antes você passou os fios, tá vendo? Os fios para fechar normalmente com fio absorvível. Depois que você fechou o gradil costal, você vem fechando o músculo. Tá vendo aqui, ó? Fechou o serreado, fechou o trapézio, está fechando o grande dorsal. Depois que fechou a musculatura, você vai fechar o quê? O subcutâneo e a pele. E lembrando que sempre que a gente faz uma toracotomia, você vai drenar o paciente. Você drena com 2 dedos? Não. Você sempre drena com um dreno só, tá? Às vezes, quando o doente tem uma função respiratória muito ruim, doente enfisematoso, que você sabe que ele vai ficar com uma grande fuga aérea na lobectomia superior, você coloca um dreno anterior e um dreno posterior no hemitórax e conecta eles, às vezes, à aspiração intermitente, para ajudar a evacuar o ar que fica na cavidade pleural. Mas, normalmente, você faz só isso aqui, ó. Esquece isso aqui, né? E deixa, por quê? Tudo que produz aqui de ar e de líquido vem aqui, está sob uma coluna líquida, o ar sai sob a atmosfera, não tem isso aqui, né? Ou o sangue sai e fica coletado, e vai enchendo, e não deixa entrar o ar de novo, porque está sob o nível da aéreo. Essa é a drenagem torácica, que a gente diz irreversível sob nível líquido. Vamos ver, então, algumas outras toracotomias que são muito importantes. Exemplo aqui é toracotomias anteriores. Toracotomia anterior, o uso do decúbito dorsal, tá vendo? É uma toracotomia, gente, muito usada, tanto a anterior quanto a anterolateral,
elas são usadas nas emergências traumáticas. Por quê? Elas dão acesso facilmente ao coração, ao hilo pulmonar, e você pode transformar ela numa toracotomia bilateral, se você faz uma esternotomia transversal e faz outra toracotomia anterior do outro lado, chamada toracotomia bilateral, que é a chamada toracotomia de clamshell, que você abre o tórax como se fosse uma ostra aqui, ó, entendeu? E usada também, às vezes, para biópsia pulmonar no CTI, que você faz. Está vendo aqui, ó, a toracotomia anterior alargada, levando à esternotomia, e a toracotomia anterior bilateral, né? Que é uma toracotomia no trauma, às vezes muito utilizada. Né? Aqui, a toracotomia anterior clássica, gente, no trauma, aqui, ó, incisão clássica inframamária anterior, abre aqui o intercosto, você vai abrir parte do peitoral maior, tá vendo o peitoral maior já rebatido aqui, serreado, você abre o intercosto e, às vezes, você abre todas você abre todas as articulações costernais aqui, de modo a fazer. E se você quiser fazer um M-clamshell, você faz a toracotomia anterior e faz uma esternotomia, ou abrindo por aqui, abre quase que metade da ostra, né? E depois fecha tudo. Para fechar, você fecha do mesmo jeito. Né? E aqui é chamado, olha, a anterolateral, né, que é aquela grande que a gente falou, com uma incisão combinada mediana, chamada M-clamshell. Né? Essa cirurgia aqui, você normalmente vai abrir parte do grande dorsal, parte do peitoral maior e parte do serreado, abaixo do peitoral maior, parte do serreado anterior. Aqui você normalmente abre com a serra o externo. Né? E você ainda pode, ó, prolongar para o pescoço ou para o abdômen. Né? Essas cirurgias grandes, elas são indicadas principalmente nas urgências traumáticas, no tempo da esofagectomia, que você faz anastomose intratorácica ou cervical, biópsia pulmonar a céu aberto, não usa uma incisão desse tamanho, mas a anterolateral você usa, e na pericardiectomia, na retirada de pericárdio, nos casos das pericardites constrictivas tuberculosas, por exemplo. Aqui, ó, anterolateral, para vocês verem aqui, ó, abriu a pele, o subcutâneo, abriu aqui o peitoral maior, você pode prolongar abrindo o serriato e, às vezes, abrindo até o peitoral menor. Tá? Você abre depois a ruginação, o espaço intercostal, pela musculatura intercostal ou por ruginação superior. E as toracotomias axilares, essas que a gente está fazendo, tudo ainda é toracotomia simples ou hemitorácica, tá? Aqui, nesse caso, aqui é uma toracotomia axilar, você tem que botar o decúbito lateral ou o decúbito oblíquo. Você pode fazer incisão vertical, horizontal ou vertical, tanto faz. Qual a vantagem da toracotomia axilar? A musculatura está aqui abaixo, você tem o grande dorsal, você tem o peitoral, você tem o serriado. São toracotomias ditas preservadoras de musculatura. Você chega aqui, só tem os subcutâneos, pele, subcutâneo e a musculatura intercostal. Tá bom? Cirurgia muito utilizada, às vezes, para você fazer sincotectomia. Hoje você faz isso por vídeo, né? Então, as toracotomias axilares, você usa muito, por exemplo, para vir aqui em cima ressecar a primeira costela, naqueles pacientes que têm síndrome de desfiladeiro torácico. Sabe o que é síndrome de desfiladeiro torácico? São pacientes que têm a primeira costela cervical, né, que é uma costela originária da 7ª vértebra cervical, ou espessamento da musculatura aqui que comprime o feixe vasculo-nervoso para o braço. É a síndrome de desfiladeiro. Você tem que vir aqui tirar a primeira costela para acabar com a compressão. Cirurgia é muito difícil, né? Você pode usar para simpatectomia. Entretanto, hoje você faz isso aqui tudo por vídeo. Você não faz mais essas toracotomias, entendeu? Isso é sistemática, vocês têm que saber. Mas a maioria dessas cirurgias hoje, até as ressecções, você faz por vídeo, né? Então, a simpatectomia, as bulectomias. O que é uma bulectomia? Você sabe o que é uma bulectomia? Bulectomia é ressecção de bolhas pulmonares. Pacientes que fizeram pneumotórax de repetição, você fez a tomografia, tem bolha, às vezes você vai lá ressecar a bolha dele, a bulectomia, para ele não repetir o pneumotórax sempre, entendeu? A biópsia pulmonar também,
Você pode fazer com essa incisão boa para biópsia do corpo. E biópsia mediastinal também. Você pode que a biópsia mediastinal você faz mais pelas incisões do mediastino anterior, tá? A mediastinotomia anterior, por aqui, decúbito dorsal. E outra incisão muito clássica do tórax é as chamadas esternotomias, né? Que são as toracotomias medianas, tá vendo? Que você abre o externo aqui. Também a incisão rápida, abre o périx subcutâneo, você já cai no externo, abre o externo com a serra e coloca o finoqueto, vai cair aqui no mediastino, né? Quais são as incisões da esternotomia? Você pode fazer esternotomia parcial só. Você fazer uma incisão só que é assim. Você corta parte do externo, corta o externo transversalmente e abre só a parte superior, como pode fazer também a parte inferior. Né? As indicações da esternotomia total ou parcial são indicações para cirurgia do mediastino anterior, timectomia, traqueoplastia, tumores de carina ou bossos endotorácicos ou adenomas de paratireoide. Lesões do coração e grandes vasos, que você a toracotomia anterior é muito mais rápida, né? Doença pulmonar bilateral, você tem acesso ao pulmão bilateral, você abre a pleura aqui, você acessa, né? Transplante cardiopulmonar. O transplante cardiopulmonar você não faz com esternotomia, você faz com a chamada toracotomia combinada. Toracotomia bilateral, às vezes com esternotomia. Tá? No trauma muito usado e também na cirurgia combinada cardiopulmonar, mesma coisa. Você precisa, às vezes, de vias de acesso muito grandes. Tá? Olha aqui, essas são as vias de acesso. Eu não sei se vocês se lembram lá que existiam 3 tipos de incisão mediana. Esternotomia, a vertical, em que a incisão na pele vai ser no mesmo sentido do externo. Tem a aciforme. O que é a aciforme? A aciforme é um apanágio que ninguém usa. Seria, em suspeita de casos que você pode ter infecção, que você faz a incisão na pele subcutânea, diferente da incisão do osso, para não ter perigo de ter infecção, entendeu? Você tem as esternotomias combinadas com toracotomias anteriores, que vão abrir o tórax de maneira muito ampla, e as esternotomias parciais superiores ou inferiores, em que você faz uma esternotomia transversal e uma longitudinal, que nesses casos, sempre aqui, a posição é o decúbito dorsal. Aí uma esternotomia, tá vendo? Com uma serra automática. É uma coisa simples. Esse doente eu operei, era um bócio mergulhante gigantesco, um bócio endotorácico verdadeiro. Tinha que ser feita a esternotomia, tá vendo? Depois que eu abri a pele subcutâneo, eu disseco aqui a fúcula external e lá o apêndice tifoide, enfio o dedo por aqui, com o dedo por aqui, quase encontrando, para depois colocar a serra e serrar. A serra, ela tem assim, ó, ela tem essa parte superior e tem a parte inferior, que tem um calço aqui assim. Ó. Você coloca no osso aqui e vai fazendo, jogando para frente, levantando a serra, de modo a não pegar nada. E a serra é por fricção, ela não corta, ela não tem corte. Ela é por microfricção e ela só corta osso, tá? E aí, depois que você abriu, tá vendo? O externo, a esternotomia clássica, tá vendo aqui? Abriu o externo, tá vendo aqui o externo com cera óssea? Já com cera óssea para a medula external, que é um dos ossos mais vascularizados para o sangramento, você coloca o afastador de finoqueto e você abre. Aqui eu estava fazendo o quê? Uma timectomia. Aqui estou tirando o timbo, tá vendo? Aqui o fechamento, tá vendo? Depois que você abriu, você vai fechar o externo com fio de aço, tá? Externo você não pode fechar com fio absorvível, muito inabsorvível de longa duração, inabsorvível fraco, né? Que pode romper, você não fecha com prolene, que a pressão pode ser muito grande e o osso romper. Você sempre vai fechar com fios de aço, 2, 3, nesse aqui eu fechei com 4 fios de aço, tá vendo? A cabeça está aqui, o externo está fechado aqui, aqui está um dreno, tá vendo? O dreno ficando no mediastino. Depois eu tiro, tá? O externo ficou aqui mais ou menos aqui, ó, o apêndice tifoide. Tá vendo? Depois de fechado o externo, eu vou fechar aqui o subcutâneo e fechar a pele, aqui está o dreno. O dreno está até aqui em cima. E as esternotomias unilaterais, para vocês verem, hemiclamshell, tá vendo aqui? É uma esternotomia
a esternotomia mediana combinada com a toracotomia anterior. Isso aqui você abre tudo, olha, no trauma, os traumas de proximal de subclávio, os tumores grandes aqui pegando a parte vascular, você faz incisão. Se você fizer assim, ó, é a chamada clamshell, não é a hemiclamshell, você abre igual a ostra, shell de ostra. Você pode também fazer um esternotomia mediana e abrir igual um livro e ter total acesso aí à cavidade. Essa aqui é que a gente chama incisão de clamshell, que é uma toracotomia anterior bilateral com a esternotomia transversa, tá? Você abre todo igual a uma ostra doente. A toracotomia em clamshell, quais são? Ó, doença metastática bilateral, você tira os metástases aqui e aqui. Transplante pulmonar bilateral em bloco, você tira também a mesma coisa. Pericardiectomia, também, normalmente a ectomia é só uma. Aneurisma ventricular, aneurisma de coração, também normalmente é uma só. Mas você pode usar, dependendo do doente, que tem coração grande, coisas desse tipo. E as toracotomias bilaterais, estão vendo aí? Olha aí, uma esternotomia, uma toracotomia bilateral com esternotomia, clamshell, que a gente vai prolongar por externo e abrir completamente. É uma toracotomia em clamshell largada com a esternotomia vertical. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode falar. E tem também as toracotomias combinadas, toracoabdominais, gente, aqui, ó. As toracoabdominais unilaterais, né, que são essas que dão acesso ao abdômen, mas a um lado só do tórax. Está vendo aqui? Ó? Essa aqui é a chamada tóraco-freno-laparotomia. Você pode fazer baixa, você pode fazer alta, ou você pode fazer com uma incisão por laparotomia também. Tumores hepáticos, tumores gástricos, cirurgia pancreática, tudo isso aí em grande... Tudo isso aqui, ó, reconstrução de trato biliar, pegando grande extensão de fígado, né, esôfago, tumores aqui do andar supramesocólico. E as toracotomias combinadas medianas aqui, ó. Aí o decúbito dorsal, tá vendo? Você abre do indivíduo da fúrcula external até o púbis, abre tudo. Né? Cirurgias muito grandes que você faz, normalmente oncológicas, né? E algumas toracotomias combinadas, como essa aqui, ó, no trauma aqui de lesões de subclávia, a gente faz muito essa cirurgia aqui. Ó. Normalmente a gente não abre externo, desarticula aqui. Ó. É uma toracotomia anterior com esternotomia com toracotomia cervical. Né? Tumores que pegam o sulco pulmonar superior. Tumores de Pancoast, né? Decúbito dorsal. Aqui outras toracotomias importantes, do externo junto com o pescoço, unilateral ou bilateral, como está aqui, ó. Bossos mergulhantes, por exemplo. Mediana com a mediastino-cervicotomia. Aí, ó. Isso aí foi um doente que eu operei que tinha um bócio gigantesco. Eu fiz o quê? Uma toracotomia combinada a mediastino-cervicotomia, uma incisão cervical aqui começando a aparecer o bócio vinha até aqui embaixo, com uma esternotomia associada. Tá bom? Então, primeiro eu tinha feito a cervicotomia, liberado os pedículos da tireoide, está vendo aqui, a tireoide aqui, e aí eu estou fazendo agora a esternotomia. Já cortei pele subcutâneo, vou cortar agora o externo. Primeiro estou dissecando aqui para preparar para colocar a serra. Ó. Depois que eu abri, que eu coloquei a serra, está vendo a esternotomia, já tirei o bócio mergulhante, está vendo aqui, ó, a traqueia, a laringe, a traqueia e aqui o mediastino, tá? E aqui o osso, está vendo? Coagulação. Isso é uma via de acesso combinada cérvico-mediastinal. Agora tem outras incisões pequenas que são aquelas com diagnóstico. Exemplo, essa aqui, ó, mediastinotomia, chamada biópsia de Chamberlain. É isso aqui, ó, incisão pequenininha, você tira parte da costela, né, através da ruginação subperióstea e abre aqui, cai no mediastino. Os tumores mediastinais, os linfomas, que você vai fazer biópsia do mediastino. Tá? Muito usada também. E aqui uma outra incisão que a gente faz muito no trauma torácico. Olha aqui. Quando você tem um paciente que está estável, que teve uma lesão pré-cordial, e tem aumento da área cardíaca, o eco mostra,
às vezes, você, ao invés de fazer uma esternotomia, você começa com uma mediastinotomia subchifoide, né? Uma pericardiotomia subchifoidiana. Então. Se abre aqui a parte um pouquinho superior do abdômen, não abre a cavidade pleural, entra por baixo da deflexão diafragmática, você vai cair aqui na extremidade inferior do pericárdio. Né? A gente tem aqui alguma coisa, aí você coloca um dreno aqui. Porque se precisar manipular, tiver uma lesão, aí você tem que fazer o quê? Esticar e complementar com uma esternotomia mediana. Tá? Então, essas são as sistemáticas das toracotomias, né? Que era o nosso assunto de hoje. Então, vamos dar aí 5 minutinhos para mostrar 3 casos para vocês, para ter uma ilustração, casos interessantes, tá? Muito bem, 5 minutos. Então, nós vamos aqui, vou apresentar 2 casos para vocês, que eu apresentei, né, eu além aí de Vassouras, né, eu fazia parte só da pós-graduação, agora eu vou ter uma inserção na graduação, vou dar algumas aulas para vocês também, né? Eu sou professor da Unirio, né, onde eu chefio lá a divisão, chefio do departamento de cirurgia na divisão de cirurgia torácica. E eu apresentei esses 2 casos aqui numa reunião da sessão especializada de cirurgia torácica do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu peguei para mostrar a vocês que são 2 casos interessantes que têm toracotomia associada, né? Então, vamos ver aqui o caso. Vamos falar. Vocês podem, agora vai ser interativo, vocês podem fazer perguntas à vontade. Não estamos nada. Então, a gente era até dia 21 de janeiro, né? Mas eles expulsaram a gente de lá. Então, vamos ver. O primeiro... Fechou tudo de novo. Tem alguém com o áudio aberto aí. O primeiro caso é uma paciente do sexo feminino, de 14 anos, parda, estudante, natural aí de Três Rios. Tá? Ela foi internada em 20 de 6 de 2005 com a história de dor torácica direita, tipo pleurítica, dispneia leve, febre, adinamia e astenia 2 dias. Então, por aqui, a gente denota que é um quadro infeccioso, correto? Querem fazer alguma pergunta? Qual a suspeita de uma paciente com esse quadro aí? Dor torácica direita, tipo pleurítica, dispneia, febre, adinamia, astenia 2 dias. É um quadro pulmonar ou pleural, correto? Sim. O que é que vocês fariam com uma doente que chega, esquece que ela foi internada, que chegou, você está no pronto-socorro? O que você vai pedir? Qual o exame que você vai pedir de inicial para ela? Raio-X? Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, você examinou ela, seguindo o exame. O exame apresentava-se hipocorada, taquipneica, hipoidratada. Quer dizer, isso são parâmetros de processo infeccioso, né? Não tinha linfonodos palpáveis, estava com murmúrio vesicular diminuído do terço inferior do hemitórax direito, com maciçez à percussão. Isso significa que ela devia estar com o quê? Se você tem maciçez à percussão, você tem o quê? Você não tem ar naquele local. Então, esse doente provavelmente tem um derrame pleural, né? Ou uma grande consolidação, uma pneumopatia grande ali, com condensação pulmonar, né? Ausculta cardíaca normal, abdômen flácido, membro sem edema. Então, tendo em vista isso, você imagina que é um paciente que tem um processo infeccioso e que deve ter ou uma grande consolidação pulmonar no terço inferior do hemitórax direito ou um derrame pleural. Aí, automaticamente, o nosso aluno solicitou um raio-x de tórax, né? E pediu também um exame, que é o hematócrito 23, quer dizer, anemia, parecendo um quadro crônico, um hemograma com 15 mil leucócitos e 8 bastões, hemograma de infecção. Então, a gente fez aí o raio-x. Olha o que a gente encontrou no raio-x aí. Como é que vocês me descrevem esse raio-x? Quem é que descreve esse raio-x para mim? Eu acho que é uma consolidação no lobo inferior direito, é aquela que tem continuidade com
Olha só. Meu Deus, eu esqueci o nome. Isso, você falou bem, só não Com descreveu. diafragma, vai ter contiguidade com diafragma, e aí vai ser uma lesão por consolidação, Isso. Como é que que eu você acho que vai ser um exemplo. Como é que você descreve isso aqui no raio-x? Você descreve uma hipotransparência, não é do pulmão, no terço inferior do hemitórax direito. Esse caso, automaticamente, para eu apresentar na seção especializada da cirurgia torácica, do núcleo do CBC de cirurgia torácica, que é um caso muito interessante. Mas aqui a gente descreve... O raio-x a gente tem que comparar um lado com o outro. Aqui o que a gente tem aqui é uma hipotransparência do terço inferior do hemitórax direito. Se você me perguntar, isso pode ser compatível com derrame? Só se o derrame tiver septado, que normalmente o derrame, o raio-x, ele faz a chamada de parábola de Douaumont-Azot, né? Fica com essa parábola aqui assim. É difícil você ter um derrame assim, exceto quando você tem um derrame septado, tá? Então, eu descrevo que esse paciente tem uma hipotransparência no terço inferior do hemitórax direito, onde eu não consigo ver continuidade com o coração nem com o diafragma, né? A gente faz aqui o perfil. O perfil está dando para ver o quê, gente? Está dando para ver que essa imagem de hipotransparência ela está aqui, ó. Isso aqui, olhando dessa forma, pode ser, num doente desse tipo, um empiema septado inferior, aqui, ó, infrapulmonar, coletor líquido aqui, esse líquido infectou para a pneumonia, a gente fez uma pneumonia, era a primeira hipótese, né? Fez a pneumonia, infectou, organizou e fez uma bolsa empiemática, isso aqui é um empiema. É a primeira hipótese, a hipótese mais provável desse doente. Todo mundo falaria que esse doente tem provavelmente um empiema septado, uma bolsa de pus nessa região. Qual o exame que você pediria depois desse aqui? Para avaliar melhor o paciente. Você vai tentar fazer uma biópsia para ver o que é? Não. O exame ainda é demais. Você ainda está por... Quer mais então detalhe. aquela TC de alta resolução? Tomografia, perfeito. A tomografia aí. Ó. A tomografia tem duas janelas, vocês sabem. Uma em que o pulmão aparece subtraído de preto, que é para você ver o mediastino, e a outra em que o pulmão aparece, que é a janela parenquimatose. Então, essa aqui é uma janela mediastinal, tem a janela... Então, a gente vê aqui o quê? Essa menina, ela tem uma coleção com espessamento da parede no terço inferior. Vocês veem que isso aqui é típico de empiema septado, empiema organizado, empiema crônico. Tá? Aí, ó, tá vendo? Quanto mais você desce com os cortes, mais tem aqui um líquido denso, tipo pus. Ó, tá vendo? Ocupando todo o espaço. Ó, tá vendo? Bom, conduta nessa paciente. O que é que a gente faz agora? O que é que vocês fariam? Drena? Não, a gente primeiro tem que saber o que é perfeito, mas a raciocínio é saber se isso é pus. Podemos toracocentese. Mete uma agulha aqui, funciona e colhe esse material, tendo visto que ele está pertinho da parede aqui, tá vendo? Foi o que eu fiz. Então, aqui é a janela parenquimatosa, tá vendo? Ela não vai dar tanto detalhe, da coleção, mas vai dar detalhe aqui da parte do parênquima. A coleção ela não aparece tão bem vista. Então, olha só, essa doente eu levei para o centro cirúrgico, eu submeti ela a uma toracocentese, que é uma punção, né, que revelou líquido francamente purulento. Sempre que você colhe um líquido, você manda o quê? Para exame bioquímico, bacteriológico e citológico. Citologia para ver as células se tem célula oncótica, cancerosa, bioquímica para ver pH, densidade, proteína, amilase, espectroglosada, tudo isso aqui a gente faz, né? Proteínas, bacteriológico, cultura, bacterioscopia, cultura para fungo bacteriótico. E aí, tendo em vista que a primeira hipótese é que aquilo ela pus, o que é que eu fiz?
que a gente teria que fazer? Uma drenagem, não é isso? A drenagem, eu sei, isso é um pouco avançado para vocês. A drenagem que a gente faz, a gente coloca um dreno, mas em alguns casos, quando você já tem certeza que o paciente tem um empiema crônico, não adianta você botar um dreno, você já pode partir direto para uma drenagem aberta, tá? E essa foi a minha sorte. Eu vi aquela cápsula, aquela bolsa empiemática com a cápsula toda espessada, eu imaginei que fosse difícil eu botar um dreno. Eu fiz uma drenagem aberta, que é você cortar um pedacinho, fazer uma toracotomia bem pequenininha, tirar um pedacinho da costela e deixar aquilo aberto. Porque como está fixo na parede, não tem problema, entendeu? E aí foi a surpresa. Quando eu abri a pleura, não tinha pus nenhum. Não tinha, mas como não tem pus? Se eu pulsionei, veio pus. Não tinha pus. Eu olhei, era um baita de um tumor septado. Aí vocês vão ver aí, ó. Esse era o OVA. Aí eu fiz uma toracotomia, ele já estava no centro cirúrgico, tá vendo? Eu fiz uma toracotomia póstero-lateral, aqui está o finoqueto e aqui está o tumor imenso. Por que quando eu fiz a punção veio pus? Que quando a doente, punção você faz sentada, quando a doente ficava sentada, o tumor caía para trás e a agulha entrou dentro aqui. Sabe o que é isso, gente? Isso é isso aqui, ó, um teratoma maduro infectado. Era um teratoma pleural. Era uma menina de 15 anos que tinha uma doença congênita no tumor de mediastina, era um teratoma, tá vendo aqui? Eu tirei ele inteirinho, parece uma criança, né? E aqui dentro era só pus, cabelo, dente, como o teratoma tem todos os folhetos embrionários, né? Aqui estou eu, depois de tirar rindo, né? Porque o caso foi muito sui generis, né? E aqui está o teratoma. Aí, ó, o teratoma está aí, tá vendo? É um tumor que tem todos os folhetos embrionários. Se abre o tumor, olha, ele tem dente, tem cabelo, tem tudo, tá vendo? E aqui era um líquido purulento dentro, era um tumor, era um teratoma infectado, que parecia ser um empiema septado. Viu que caso interessante? Então, eu tirei esse tumor, tá vendo aí, ó, bem mais perto, tá vendo? Era um laudo, teratoma maduro infectado. Aí o pós-operatório do doente, ó, acabou, tá vendo? O pulmão expandiu. Aqui está o dreno pós-operatório e o doente ficou bem, ficou ótimo. Oi. Mas nem na TC, tipo, permite a diferenciação? Nesse caso, enganou muito, porque caiu e o teratoma ser assim é muito difícil, entendeu? Parecia ser um empiema septado. Não, e foi, tipo, muito azar, assim, o senhor drenagem, fazer a parte justamente que estava com foi muita pus, né? sorte. Foi muita sorte eu ter indicado uma pleurotomia aberta, que é uma incisão que você tira um pedacinho da costela e deixa aberto, que aquilo ali, o empiema organizado crônico, você pode abrir e deixar aquilo ali, que aí você faz curativo, enfia a pinça lá dentro, aquilo vai dissolvendo e o pulmão vai empurrando, ocupa o espaço todo, entendeu? Quando é o empiema fase 1 e fase 2, que o líquido está dentro da pleura e ainda não está organizado com a pseudomembrana, você coloca o dreno, só resolve. Entendi. Se eu tivesse colocado o dreno, de repente furado o teratoma, colocado, eu ia saber que era que ia vir dente, cabelo, entendeu? Mas eu ia ter que operar o doente mesmo assim. E aí infectar o espaço pleural, ia ser muito ruim. Então, foi um caso muito interessante, né? Foi mesmo. Viram alguma dúvida para vocês perguntarem? É porque vocês ainda não fizeram clínica cirúrgica. Era um caso, uma toracotomia, para vocês verem uma indicação. Isso aqui não tem como fazer por videotoracoscopia, tá? Você até pode fazer, mas na hora de tirar tem que fazer toracotomia para tirar, porque senão você não tira por um orifício pequeno, né? Então, esse é o caso. Professor? Perguntar alguma coisa? No citológico não tinha nenhuma alteração? No citológico é teratoma. O laudo foi esse, teratoma maturo infectado. Aí o laudo é esse, não tem, tá? Tinha a cultura, foi positiva, né? Porque ele contaminou o teratoma, porque às vezes esses teratomas eles têm pequenas comunicações com os brônquios, entendeu? Tanto que tem algumas pessoas que essa comunicação amplia e o paciente faz o chamado vômica. O que é a vômica?
ele vomitar junto cabelo, dente, esse negócio todo do material dentro do teratoma. Tá? Vomicar. Tá bem, obrigada. Muito bem? Então, aí, olha o pós-operatório tardio dela, o raio-x. Aqui, ó, tirou o dreno, esse era o raio-x. Viu como é que aquela transparência era o tumor, gente? Tá? Então, esse caso agora aqui, eu vou mostrar a vocês que é um caso muito... Eu acho que é a maior cirurgia que eu já fiz. Tá? Esse caso foi muito interessante, porque eu fiz o meu fellow no Memorial Sloan Kettering Cancer Center em Nova York. Fiquei lá um tempo. E quando eu voltei, eu vim para o meu hospital e peguei, essa doente estava internada e ninguém quis operar ela. Né? E eu voltei assim com muito gás e peguei uma certa empatia pelo paciente, né? Tinha muita pena dela e resolvi querer cuidar dela. E vocês vão ver que caso muito esdrúxulo. Então, era uma paciente de 19 anos, era uma paciente com problema psiquiátrico, né? Uma deficiência psíquica natural do Rio de Janeiro. Né? Ela estava internada, foi internada em 15 de outubro de 99, né? Já tem 30 anos isso. Eu estava novinho, né? Saindo 30 anos de formado, foi logo depois da residência, né? No serviço cirurgia-torácica do Hospital Getúlio Vargas, que eu já era o chefe, com história de tumoração dorsal recidivada gigante, cujo laudo de cirurgia prévia há 3 anos foi de neurofibroma plexiforme. Essa doente ela já tinha sido operada no INCA e o INCA não quis mais abordar ela, entendeu? E eu resolvi assumir esse caso. Então, o paciente excepcional percorreu vários serviços e permaneceu durante 2 meses em programa sensacionalista de TV, sem oportunidade também. Essa doença era levada no programa, esse programa de sensacionalista, que o cara colocava atrás de um pano e falava, amanhã eu vou mostrar, né? Fazia um negócio assim absurdo. Né? E ela... Então, o exame ela apresentava uma tumoração gigante na região dorsal do tórax, ulcerada, com crescimento para a região bilateral do pescoço e a região lombar, que impedia a posição ortostática devido ao peso do tumor, além do odor fétido. Então, vocês imaginam uma doente excepcional, psiquiátrica, que tinha um tumor como se fosse um corcunda, que andava, porque o tumor pesava 28 quilos, ela não conseguia ficar em posição ereta, que aquilo explodiu, eclodiu, e ficava com a superfície cruenta, e ela andava com uma nuvem de mosca em cima dela e empesteava o andar do hospital de odor fétido pela necrose do corpo. Então, é essa paciente aqui. Estão vendo? Alô? Sim, estamos vendo. Vocês estão vendo? Sim, estamos. Meu Deus. Já viram alguma coisa parecida com isso? Eu não. Então, olha só. Está vendo como é que ela ficava? Ela, para ficar em pé, para levantar, ela tinha que apoiar. Porque o negócio era um neurofibroma plexiforme que cresceu, explodiu, eclodiu na pele e ficou como se fosse uma flor. Então, tinha mosca que molhava a camisa dela, as moscas, ficava um negócio assim. E ela, coitadinha, ela psiquiátrica, ela tinha uma excepcional, eu ia no hospital, ficava, doutor Rosana, ela ficava atrás de mim, né? Que falei que ia operar ela. E aí, eu preparei ela para operar. Então, vocês veem que o tumor, olha só, o tumor ia até a região lombar, eu não consegui achar tomografia, ela tinha feito tomografia, isso não entrava dentro do tórax, era um tumor basicamente de parede, que entrava aqui, afastava a carótida, ela entrava para o pescoço, tá vendo? O tumor entrava assim, fazendo essa era a posição dela. Só que ela deitava, ela ainda arqueava um pouquinho para frente por causa do peso, tá? Então, eu preparei essa doente, chamei algumas pessoas para me ajudarem, e uma das dificuldades dessa doente seria o quê, gente? Entubar ela, né? Para anestesia geral. Eu tive que arrumar alguém para ir com broncoscopia, ela teve que ser entubada, acordada, né? Sedada, mas acordada com broncoscópio.
Então, após o estudo, eu operei ela em 12 de dezembro, a ressecção de um tumor gigante do tórax após intubação por vibrocolposcopia. Então, ó, essa foi a posição dela na cirurgia. Tá vendo aqui? Ó? Um grande coxim para a cabeça não ficar pendente, tá? Intubada com broncoscopia. E aqui está o negócio entrando para dentro do pescoço aqui, viu? Né? Então, depois de dissecado toda, né? O tumor quase todo ele dissecado, depois que eu já tinha liberado, aqui está a cabeça dela, tá liberado aqui. Tá? O tumor está sendo dissecado. Aqui depois que eu tirei, tá vendo? Depois que eu tirei o tumor, tá vendo? Tirei aqui o tumor que entrava para as faces laterais do pescoço. Aqui está a coluna dela toda, o tumor já todo ressecado. Tinha muita pele, né? Que aquilo expandiu a pele muito para fechar. Tá? Naquela época não tinha câmera digital, era câmera comum, né? E aqui já a gente fechando, tá vendo? Fechando aqui, né? Já utilizando o espaço, tá? E aqui o pós-operatório, o raio-x, depois, o aspecto final, faltando pouca coisa aqui para fechar, viu? Toda aqui uma incisão que aproximou, a lateral, e o aspecto final da cirurgia. Aqui a massa. Essa pinça aqui é uma pinça de 30 centímetros, tá? Aquela pinça longa de cirurgia torácica. Tá? E aqui o tumor todo ressecado. Tá vendo? Então, o laudo foi o neurofibroma plexiforme, que a gente já sabia, necrosado, do cerado pesando 18 quilos. Só que essa doente, eu nem apresento ela muito, porque foi uma tristeza muito grande, que ela no 8º dia operatório, ela fez uma morte súbita. Tá? Ela morreu, fez uma morte súbita, coitada. Quase no dia de Natal. E aí a gente foi ver, ela fez uma embolia pulmonar maciça. Então, esse caso aí eu queria mostrar a vocês. O que vocês acharam? Eu estou meio chocado até agora. É um caso que choca mesmo. É a maior cirurgia que eu já fiz, assim, em termos de impacto visual, é a maior cirurgia que eu fiz. Eu não vou disponibilizar esse caso para vocês, porque tem a foto dela, aí não, entendeu? Mas é para vocês verem, esse caso aí é um caso muito interessante para vocês verem o que a gente encontra na medicina, né? De vez em quando a gente encontra coisas desse tipo, né? Alguma pergunta? Alguma pergunta? O pessoal ficou meio chocado, né? Alô? Não, eu acho que não tem pergunta não, professor. Não? Acho que está tudo ótimo. Então você... Tudo certinho. Oi? Acho que está tudo certinho. Então tá bom. Então eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Essa aula é um pouco de decoreba, tá? Vocês podem ver, mas na realidade é uma aula de sistemática das vias de acesso, que é o que foi pedido para dar a vocês. Relembrando, as vias de acesso ao tórax são 2 tipos: simples, que dão acesso ao tórax apenas, e combinadas, que dão acesso ao tórax ao pescoço ou ao abdômen. As simples têm 3 tipos: as simples unitorácicas ou hemitorácicas, né, que dão acesso a só um hemitórax, as medianas e as combinadas torácicas, que dão acesso aos 2 hemitórax, e as combinadas, que dão acesso à extensão ao pescoço ou ao abdômen. Tá? Então, basicamente, é isso que eu tinha falado. Estou vendo que o Márcio já está aqui. Tudo bem, professor? É isso aí, o pessoal ficou chocado. Você viu esse caso aí, Márcio? Eu vi, estou acompanhando aqui. Pois é, esse caso aí foi um caso sui generis, né? São 2 casos importantes, caso para especialista, mas eu botei mais para ilustrar como um perfeito, muito bom. Tá bom? Então, eu agradeço todo mundo aí, antes de ter aí, dar um alô aí, um bom almoço aí para registrar a presença de vocês. Não esquece de dar no chat, tá? Eu pedi para fazer no início e no fim, tá? E aí, basicamente, se ninguém tem uma pergunta, eu quero agradecer, Márcio, a você e o suporte, ter tido paciência de assistir a aula. E estamos aí, a próxima, vocês só me avisem que eu estou presente. Aqui nesses casos, eu não consegui tirar
o emblema aqui da Unirio da escola, porque foi um caso que eu apresentei lá do hospital e antigo eu não consegui tirar de jeito nenhum, tá? Mas da aula, tá? Foi só uma apresentação da própria... Então, basicamente é isso, tá ok? Tá bom, professor. Obrigado, hein? Um abraço. Um abraço para vocês, tá bom. Um abraço.